Belém, uma cidade moldada pela umidade da floresta, pelos rios que cortam a vida e pela fé que sustenta o povo. Mas e se eu te dissesse que nas sombras dos anos 90, histórias de dor começaram a ecoar naquele local? Crianças que simplesmente desapareceram, como se tivessem sido engolidas pela noite. Famílias inteiras foram deixadas sem respostas, e até hoje, muitas dessas histórias permanecem envoltas em mistério. O Brasil dos anos 90 era um terreno muito desconhecido e extremamente perigoso. E nesse vídeo eu vou contar para vocês o caso das crianças de Altamira, em Belém, que marcaram a geração dos anos 90 e até hoje é conhecido como um dos casos mais bizarros que envolvem o sobrenatural e também a maldade humana. Então, se você é novo no canal, já se inscreva, deixe seu like, compartilhe o vídeo, tá? Indica para um amigo que gosta desse conteúdo, hypa, tá? Ativa o sininho, que dizem que é bom, né? Enfim, dê essa moral aí para mim e sem enrolação e sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, como eu dizia na introdução desse vídeo, tá? Nos anos 90, o Brasil enfrentava uma grande instabilidade, tá? O estado do Pará era marcado pela desigualdade social e pelo crescimento urbano que era desenfreado. Sofria com violência o tempo todo, tá? Era um negócio muito comum. Belém, a capital do estado, ela registrava altos índices de criminalidade, o negócio era bárbaro demais. Nesse cenário, desaparecimento de crianças começaram a se tornar manchetes de jornais e algo até comum naquela época. Manchetes que ao mesmo tempo informavam também causavam um grande terror. Eu me lembro que nessa época o pessoal evitava que as crianças saíssem de casa com medo delas serem, raptadas, tá? E quando foi que isso começou, para ser mais exato? Bom, de acordo com estudos acadêmicos da Universidade Federal do Pará, o desaparecimento de pessoas em Belém se tornou um fenômeno documentado nos anos 90. Muitos desses casos não recebiam a devida atenção das autoridades, porque eram pessoas mais humildes, tá? E sejamos honestos que a justiça brasileira ela não é lá muito conhecida pela sua eficácia, tá? Enfim, é uma realidade. Boletins de ocorrência só se acumulavam e os casos ficavam sem nenhum tipo de investigação mais profunda, tá? Bom, exemplos aí para vocês, de alguns dados para vocês terem noção. Entre o ano de 1990 e 1995, centenas de boletins de ocorrência sobre desaparecimento de menores foram registrados só em Belém. Muitas vezes, os casos eram arquivados como fuga de casa, tá? Sem aprofundamento nenhum. Para as famílias, no entanto, a explicação parecia superficial demais, e de fato era, tá? Ninguém tentava entender o que estava acontecendo, porque essas crianças simplesmente sumiam. Uma testemunha dizia o seguinte: eu fui à delegacia 3 vezes, eles diziam, seu filho deve ter fugido, mas eu conhecia meu filho e ele não fugiria, ele foi levado. Isso me lembra muito a trama do filme A Hora do Mal, tá? Quem assistiu A Hora do Mal sabe exatamente do que eu estou falando. Bom, o desaparecimento ele não é apenas um evento policial, tá? É uma ferida aberta nas famílias. Só quem perdeu algum parente, que teve alguém desaparecido, sabe como é que funciona esse negócio. Cada foto que é guardada, cada brinquedo intocado no quarto, se transforma em um santuário silencioso. Para essas mães, a espera nunca terminou. Um dos depoimentos dizia o seguinte, tá? Eu acordo todo dia e ainda espero ver meu filho entrando pela porta. Já se passaram 20 anos e até hoje essa mãe não teve notícias. Mas tudo bem, narrador, eu entendi. Tem muitos casos de desaparecimento no estado. Mas o que é que isso tem a ver com sobrenatural? Preste atenção até o final do vídeo que você vai entender. Bom, a polícia ela registrava os desaparecimentos. Mas o que aconteceu com as investigações, você me pergunta? Bom, segundo pesquisas acadêmicas do local, muitos documentos se perderam, tá? Foram mal arquivados ou simplesmente nunca chegaram a uma conclusão. Um labirinto burocrático onde a dor das famílias se dissolvia simplesmente.
Um dos delegados na época ele falou o seguinte, tá? Eu tô pegando esses trechos aqui para vocês, eu anotei, tá? Para poder passar aqui no vídeo. O delegado dizia o seguinte: nós tínhamos pouco efetivo, pouca estrutura. Muitos casos eram tratados como fugas voluntárias. Não tínhamos tecnologia nem apoio psicológico para as famílias, ou seja, o pessoal literalmente estava nem aí. Bom, enquanto as investigações não avançavam, a população criava suas próprias explicações para o que estava acontecendo. Boatos começaram a circular na região, né? História de seitas ocultistas, de rituais satânicos e até mesmo vampiros que estavam rondando os bairros mais pobres surgiram como forma de dar sentido ao inexplicável. O medo estava ganhando forma. Moradores relatavam movimentações estranhas em terrenos baldios. Crianças foram vistas pela última vez perto do local. Essas narrativas ainda não comprovadas, elas foram absorvidas pelo imaginário coletivo da população. E quanto mais a polícia falhava em dar respostas, mais as teorias sobrenaturais se espalhavam e ganhavam força, tá? De uma forma absurda. Entre fatos, boatos e o silêncio, Belém estava entrando nos anos 90, cercado de várias perguntas e mistérios, tá? Quem é que estava levando de fato essas crianças? Para onde é que elas estavam indo? E por que é que a polícia parecia incapaz de deter a onda de desaparecimentos? Essa era a grande pergunta, né? O mistério estava só começando. Bom, vou explicar para vocês agora um caso de Altamira, tá? Para o pessoal entender o que aconteceu, mais precisamente entre os anos de 1989 e 1993, tá? Para vocês entenderem o que é que aconteceu, né? Que foi um caso aí muito conhecido. Se você pesquisar aqui no YouTube, na internet, você vai ver de crianças, meninos que eram encontrados completamente emasculados. Para quem não sabe o que é emasculação, é simplesmente a remoção dos órgãos sexuais, genitais, tá? Dos testículos e do pênis. E também eles eram encontrados não só com essa mutilação, mas com o corpo completamente dilacerado, partes devoradas. E também esses corpos eram encontrados de uma forma ritualística, tá? Então assim, vocês vão entender melhor a situação. Bom, enquanto Belém enfrentava seus desaparecimentos, outro ponto do Pará se tornava palco de um dos casos mais chocantes da história criminal brasileira. Entre os anos de 1989 e 1993, em Altamira, pelo menos 19 meninos desapareceram, tá? Alguns foram encontrados mortos, outros com sinais de mutilação. Preste também atenção nisso. O caso ficou conhecido como os meninos emasculados de Altamira. Esse caso é muito famoso, tá? Jornais passavam assim, toda hora, o pessoal comentava muita coisa, né? E se falava disso todo o tempo inteiro para crianças que moravam não só na região, mas fora também de Belém. Os primeiros registros apareceram no ano de 1989. Garotos entre 8 e 14 anos simplesmente sumiam de forma completamente misteriosa. Dias depois, alguns corpos foram encontrados em áreas de mata. A maioria apresentava o mesmo tipo de lesão, tá? Marcas de violência e mutilação dos órgãos genitais. Moradores de Altamira estão em choque, né? O pessoal dizia nas notícias, era o que você escutava. Após o corpo de mais um menino ser encontrado às margens do Xangu, tá? Que era um local da região. As investigações policiais revelaram um detalhe bem macabro, tá? As vítimas não apenas sumiam, elas eram emasculadas. Esse padrão brutal fez surgir teorias muito perturbadoras de tráfico de órgãos e rituais de magia negra também, e até mesmo práticas de seitas satanistas. Ficou muito conhecido na época. A cidade então obviamente entrou em pânico absoluto. A polícia então abriu inquéritos, mas logo as investigações se tornaram confusas. Havia relatos contraditórios, falta de perícia adequada e também pressão popular. O caso ia se arrastando enquanto novos desaparecimentos aconteciam. Na época, chegou até a se levantar a hipótese de que um grupo organizado estivesse por trás dos crimes. Uma suposta linha de seita foi apontada na época, acusada de realizar esses rituais, tá, com crianças. Entre os investigados estavam até mesmo médicos da região. Olha só, né, o nível do negócio.
Alguns médicos e religiosos foram levados até julgamento, acusados de integrar uma seita satânica que sequestrava crianças para rituais. Enfrentaram aí um processo judicial absurdo, de longo, né, aquela coisa toda. Alguns foram condenados, tá, com provas, e outros foram absolvidos. Até os dias de hoje, especialistas questionam se as provas apresentadas eram suficientes. O cara ainda questiona isso, tá? Bom, uma das testemunhas fala o seguinte, que a acusação falava em seita satânica, mas havia algumas falhas nessa linha de pensamento. Testemunhas mudavam as versões toda hora, documentos simplesmente desapareciam e foi um processo cheio de lacunas, tá? Muito parecido com o que aconteceu na época com o caso da Daniela Pérez, que foi assassinada, tá? E teve também um elemento sobrenatural. Vou fazer um vídeo especial sobre esse caso em breve para vocês também. O caso Altamira se tornou mais do que uma investigação criminal. Se transformou em um fantasma coletivo. Igrejas lotavam, vizinhos desconfiavam uns dos outros e as famílias viviam em constante estado de alerta. Era como se uma sombra tivesse se instalado sobre a cidade. Sem respostas claras, a imprensa e o imaginário popular ajudaram a criar teorias cada vez mais assustadoras. Alguns falavam em seitas satânicas, outros em vampiros humanos que se alimentavam de sangue. Para os moradores, qualquer sombra podia esconder algum predador, tá? Inclusive o pessoal comentava na época que diziam que tinha gente poderosa por trás, né? Os médicos, gente rica da alta sociedade, que precisava do sangue das crianças, tá? E o pessoal não sabia no que acreditar. Isso também me lembra muito a questão do adenocromo, né? Que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, onde o pessoal da elite, né? O pessoal que é muito rico, paga, tá? Financia esse mercado, que é um sequestro de crianças, para extração do adenocromo, que é pelo sangue delas, através de um grande pavor. A criança passa por um momento de alta, né, adrenalina, de tortura, de medo, para essa substância ser gerada no corpo um pouco no momento antes da morte, alguns momentos antes. Eles retiram, eles colhem esse sangue e esse sangue conteria essa substância que serve na verdade para retardar o envelhecimento, tá? Então assim, o pessoal de Hollywood, ricaço, essa galera toda paga por isso, financia. Então assim, depois procurem, se vocês quiserem mais detalhes, aqui na internet mesmo, alguns documentários sobre isso. Eu já fiz um vídeo sobre esse tema e posso fazer uma releitura em breve também, tá? Mas enfim, voltando aqui pro vídeo, de 1989 até 1993, tá? Como eu expliquei para vocês, 19 meninos simplesmente sumiram em Altamira. Partes deles foram encontradas, tá? Alguns com sinais de mutilação e outros nunca foram encontrados. O caso entrou para a história, né, como um negócio absurdamente, uma das coisas mais monstruosas e cruéis que já aconteceram no Brasil, tá? Bom, os crimes de Altamira, eles não ficaram restritos aí a Xingu. Em Belém, também a capital, teve muitos problemas com isso. O pessoal simplesmente estava relatando que estava tendo desaparecimento toda hora, tá? E não só começaram a acusar os satanistas, acusaram médicos, como também os vampiros. Mas você se pergunta, narrador, realmente era uma coisa sobrenatural ou não? Calma. Bom, esse medo que o pessoal começou a falar, né, a imprensa começou a noticiar hipóteses de rituais satânicos, e o Brasil nos anos 90 vivia sobre a sombra do chamado pânico satânico. O pessoal tinha muito medo das seitas, tá? Uma onda de medo coletivo se associava a crimes hediondos, né? O pessoal sempre colocava tudo na conta dos satanistas. Em Belém, cada caso parecia confirmar essa suspeita que forças ocultas estariam agindo nas sombras. Um dos boatos mais conhecidos, aí, se você perguntar para sua mãe, você vai confirmar, que é o boato do carro preto, tá? Testemunhas afirmavam que veículos misteriosos estavam rondando aí os bairros pobres à noite, sequestrando crianças para rituais. Tinha muito essa história também. Nunca teve uma prova concreta, mas o medo se espalhou, né, como fogo em palha. Até hoje, em alguns locais, o carro preto é lembrado como sinônimo de pânico, tá? Aí vem a questão dos vampiros amazônicos também. Existe um clã na Amazônia, tá? Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre eles, sobre esses vampiros, mas eles também foram acusados na época de terem sido os pivôs dessas mortes, tá?
Outra teoria começou a circular, né, que o pessoal começou a acusar os vampiros disso aí. Na cultura amazônica, existem algumas lendas de seres noturnos que se alimentam de sangue humano, como o mapinguari, que eu já falei aqui no canal, o chupa-cabra, tá? Nos anos 90, essas criaturas ganharam uma nova roupagem. Falava-se em vampiros modernos, que eram humanos, tá? Que eram infiltrados na sociedade, que precisavam do sangue das crianças para prolongar a vida. Então o pessoal começou a adaptar o clã dos vampiros amazônicos para essa situação aí. Alguns investigadores e jornalistas começaram a relacionar os desaparecimentos às ordens ocultistas também. Tinha boatos de que a sociedade secreta operava em Belém e em outras capitais brasileiras, praticando magia ritualística com sacrifícios humanos. Embora jamais tenha sido comprovado, o medo dessas ordens invisíveis cresceu no imaginário popular, se tornando então aí o pivô de muitas criaturas e de muita perseguição também. Mas assim, o que estava de fato por trás dessas mortes não era de fato somente as seitas ocultas e também os vampiros, mas sim um assassino real, que segundo as histórias era financiado por essas ordens e praticava esses crimes com uma frieza absurda, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes porque é tão pesado esse caso que o YouTube pode até banir meu vídeo aqui da plataforma, mas você pode pesquisar, você vai encontrar muito mais informações, tá, sobre isso. Eu estou resumindo bastante porque o sobrenatural que nos interessa aqui no canal, ele foi mencionado na época, e sim, ele tem a ver com esses desaparecimentos, mas não da forma como as pessoas colocaram, tá? Nem todos os garotos foram mortos por seitas satanistas, nem pelos vampiros e nem pelos médicos lá da ocultistas, tá? Eles foram assassinados por um cara que está preso até hoje, inclusive, né? Pegou, acho que foi 30 anos de cadeia, se eu não me engano. E até hoje ele confessa os crimes rindo, dando risada, tá? Mas também tem o envolvimento de ordens ocultistas nesse caso. Então, o que foi que aconteceu? O cara, ele foi financiado por eles, e começou a praticar os crimes de uma forma hedionda. O cara simplesmente não parou mais. Muitos dos corpos, eles foram usados em rituais, e outros simplesmente foram abandonados, tá? Enfim, esse foi o caso de Altamira. Depois que o cara foi preso, né, eles simplesmente pararam de acontecer, né, diminuíram drasticamente, então eles deram o caso por encerrado, tá? Enfim, se você gostou dessa história, né, desse caso, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer outros vídeos contando essas histórias, tá, de casos que foram associados ao sobrenatural, que aconteceram no Brasil e também pelo mundo, tá? Enfim, esse é o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem um like, compartilhem. Deixem nos comentários suas sugestões de vídeos para o canal. Fiquem todos na paz. Bom sábado para vocês. E até breve, meus pequenos.